algumas dúvidas aqui no chat. Uhum. O Silvio perguntou quais os níveis de risco que a gestão dos recursos dos usuários estão submetidos. Silvia, a gente, assim, talvez eu não vá saber te responder isso aqui exatamente agora, tá? Mas a gente pode, se você quiser mandar por e-mail, fernando.totti@funpresp.com.br. Além disso, a gente tem toda a informação é pública, né? Então, tudo na Funpresp é feito com transparência. Então, nós temos todas as informações no site com relação a risco. Imagino que você esteja falando de risco de investimento, né? Então, todas as informações estão lá, lâminas, política de investimento, você consegue acompanhar tudo lá. Se for uma coisa muito pontual, você manda para mim, que eu me comprometo com você, faço essa interação com o time de investimento e para tirar lá a tua dúvida, seja ela qual for, tá? E devolvo para você, pode me cobrar. A Karen, ela ficou com dúvida sobre os dependentes. E qual Se foi a ela dúvida? não tem dependentes, quem receberia o benefício? Se ela não tem dependentes. Vai ser de acordo com a legislação, tá? Porque a gente aqui na Funpresp não define dependente. O nosso dependente é o mesmo de regime próprio. Então, a mesma coisa que tiver prevista lá, você vai ter a ordem sucessória do Código Civil como uma saída, né? Você tem lá as primeiras linhas que estão previstas na Lei 8.112, cônjuge, filho, irmãos, pais. Então, mas assim, o benefício vai ser pago para alguém em algum momento, né? Mas a única coisa que não pode ser feita aqui é escolher para quem vai ser pago. Isso não. Essa escolha já está feita, é o mesmo beneficiário da Lei 8.112. Gesner pergunta se pode sacar 100% das contribuições a qualquer momento e a parte do patrocinador seguindo a tabela anterior. Não pode sacar a qualquer momento, tá? Você pode fazer essa previsão em 2 momentos. Você pode realizar resgate em 3 momentos, na verdade, né? Mas que estão atrelados a fontes de... Qual é o nome do colega? Desculpa. Gesner. Gesner. Eles estão atrelados a situações diferentes. Você tem, por exemplo, o benefício previdenciário temporário, que eu acabei de mencionar aqui. Esse benefício está atrelado à contribuição facultativa, portabilidade de entidade aberta, aporte. Então, esse recurso você tem a qualquer tempo. Você fez lá e, olha, eu quero receber agora X reais, ou durante tantos meses o que eu fiz de facultativa. Você tem a quebra de vínculo. Então, quando você quebra o vínculo com a administração, saiu, foi trabalhar no mercado privado, ou saiu da administração federal para ir para a estadual, quebrou o vínculo, a própria lei, ela te dá 4 caminhos. Você pode continuar contribuindo, que é o autopatrocínio. Você pode resgatar, e aí você vai resgatar o quê? Tudo aquilo que você contribuiu do seu bolso, mais aquela tabelinha com relação ao patrocinador, se você for um ativo normal. Você pode fazer portabilidade para um outro plano de previdência complementar, e aí na portabilidade você porta tudo, 100% do teu saldo, do patrocinador, o seu, porta tudo. E ao final, quando você está elegível à aposentadoria, você também pode requerer, ao invés de pegar todo o seu saldo e transformá-lo em renda, você pode solicitar até 100% daquilo que você contribuiu para receber à vista e aquilo que o patrocinador contribuiu para você ser transformado em renda. Então, você tem maneiras e momentos diferentes de fazer isso, tá? Mas um resgate, fora o benefício previdenciário temporário, a ser feito a qualquer tempo, não. E por que não? Só para reforçar uma ideia muito importante, agradecendo a boa pergunta do... Nossa, esqueci. Gesley, é isso? Isso. Tá. Pessoal, existe uma diferença importante. A gente está falando aqui de um plano de longo prazo, médio e longo prazo, que vai complementar a sua aposentadoria diante de todo aquele cenário que a gente viu nos primeiros slides, né? Como é que está o regime próprio hoje, tanto para aposentadoria quanto para pensões. Então, a Funpresp, ela é uma fundação de previdência complementar que preza pelo caráter previdenciário. Então, a gente lembra lá que aquelas 312 famílias que já recebem benefícios hoje, com apenas 10 anos, aquilo não é à toa. Então, o plano é, de fato,
para você trilhar esse caminho de complementar a tua aposentadoria e chegar lá nesse momento no futuro, olhar para trás e ver que tomou a melhor decisão. Tá? Então, a gente tem sim liquidez no plano, como eu mostrei para vocês agora, mas a prioridade, né, vamos dizer assim, é garantir realmente, do ponto de vista previdenciário, o teu futuro e do ponto de vista de risco, morte, invalidez, o teu presente também, tanto o seu quanto da tua família. Nara, eu já abro para você aqui só para tirar as dúvidas do chat, já que é sobre alguma dúvida sobre isso? É a complementação da do Gessner. Ah, tá. Eu acho que é só para, Fernando, a gente tem muito essa dúvida em relação ao saque, porque a rotatividade nas instituições de ensino ela é muito alta. Então, assim, nós estamos num período de concursos abertos agora, então, assim, qualquer sala que você entrar agora, vai ter algum colega estudando para concurso. Vai ter algum colega que já passou num concurso e, às vezes, ele está trocando de ente federativo. Então, ele está indo para o município ou para o estado, então essa dúvida é recorrente. Inclusive, nos momentos de posse, eles nos perguntam, porque às vezes tem colega que entra aqui, mas já está classificado num outro concurso. Então, essa é uma dúvida recorrente, né? Talvez por isso até que o Gessner pergunte. E era uma dúvida que eu ia perguntar. Então, assim, se eu passei num concurso, só para esclarecer de novo, né? Tirar a dúvida. Se eu passei no federal, eu posso continuar no plano. Vai migrar só o patrocinador, mas eu continuo no plano, né? Isso, não havendo descontinuidade. Se eu passei para outro ente federativo, aí aquela questão do vínculo, quebrou o vínculo. Mas eu fiquei na dúvida ainda em relação a... Eu posso portar, então, aí eu posso portar para uma previdência privada. E eu posso levar todo o saldo? Inclusive a parte do governo? Porque, na verdade, não existe mais parte do governo. A partir do momento que aquele dinheiro foi acreditado na sua conta, ele é seu. Entendi. Tá? O dinheiro é público enquanto ele está lá no cofre da União. A partir do momento que ela paga para você, ele passa a ser privado. É seu. Tá? Então, uma quebra de vínculo viável seria essa portabilidade. Isso, a portabilidade é uma das opções. Mas, assim, é porque depende muito do momento em que acontece isso com o servidor. Então, existem servidores, por exemplo, que já estão há mais tempo no plano e que eles preferem continuar contribuindo, que é uma das hipóteses que a lei também dá. Não vou sair agora. Eu quero eu quero continuar contribuindo e quando chegar o momento que eu tiver elegível a mexer nesse recurso, eu prefiro pegar do que trazer daqui para lá, de lá para cá. Mas, em se tratando de quebra de vínculo, pode sim fazer a portabilidade, e a portabilidade pressupõe você portar todo o recurso. É diferente do resgate, é um instituto diferente do resgate. Não tem um tempo limite para o autopatrocínio, então. Eu posso continuar me autopatrocinando até o recebimento do benefício, até... Pode continuar. Perfeito, obrigada. Tem participantes que se aposentam no regime próprio e se autopatrocinam na FUNPRESP. Mais uma pergunta da Karen. Quem fez a adesão como ativo alternativo, já aderiu à par ou precisa contratar a parte? Quem perguntou? A Karen. Karen, obrigado pela tua pergunta, muito importante. Não, Karen, tem que contratar. Não, a parcela adicional de risco, ela é uma a contratação dela é facultativa, né? Então, não é automático. Você tem que contratar e você faz isso por meio dos assessores previdenciários aí, da Sirlei ou da DEIS, a depender de onde você estiver. Tá bom? Mas tem que contratar, não é automático, não. A única coisa que funciona de maneira automática são aquelas transições de categoria que a gente estava falando, né? De você, por exemplo, adicionar uma parcela remuneratória e passar de ativo alternativo para ativo normal, ou você ser um ativo alternativo e numa janela de migração migrar e virar um ativo normal automaticamente. Mas qualquer tipo de contratação, ela tem que ser realizada assim como a parcela remuneratória. Não basta você estar elegível àquela parcela, você tem que entrar você lá no Solgov, marcar lá a opção, aí a partir daí a coisa flui automaticamente, tá bom? O Carlos pergunta o seguinte, ele tem previdência em outro banco, como ele faz, né, para fazer um estudo de evolução de rentabilidade e risco entre essa previdência e a FUNPRESP, para ver se ele vale a pena o aporte.
Para isso, a gente pode fazer isso sem problema. Para isso, a gente precisa das informações do plano, né? Assim, a gente pode fazer na própria assessoria previdenciária, as meninas podem fazer uma simulação com relação à FUNPRESP e comparar isso com as informações que ele tem do plano dele, tá? De rentabilidade, de se ele tiver simulação lá também, enfim. Isso aí é tranquilo para a gente fazer na assessoria. Gésner pergunta, caso eu seja elegível à aposentadoria, situação posterior a 2013, mas opte por continuar trabalhando, posso reivindicar o resgate mensal vitalício pela FUNPRESP? Você só recebe na FUNPRESP quando você recebe do regime próprio. Se você não vai se aposentar lá, você não vai receber aqui. Tá? A aposentadoria hoje, com a emenda constitucional 103, constitui quebra de vínculo, né? Então, você se aposentar lá, você não vai ter mais vínculo com a administração. Então, você pode se aposentar e se autopatrocinar, independente de você permanecer trabalhando, tá? Mas para você receber benefício da FUNPRESP, você tem que estar aposentado no regime próprio. Vinícius perguntou sobre a remuneração, né? Se é considerada para o cálculo de desconto é a bruta. Bruta. E a Nara está com a mão levantada. Você quer falar? Acho que tem. Ah, não é a Nara mesmo, que eu vi ele. Só o começo do nome, eu falei, Gley, não é a Nara, mas é. Eu sou curiosa, mas também estou tirando dúvidas, porque depois a gente vai disponibilizar o vídeo, então pode ser que surjam outras dúvidas, né? Principalmente para quem está tomando posse. Como a gente tem muita posse, então eu já vou perguntar tudo que pode surgir de dúvidas, né? Ô, Nara, você me permite só responder? Eu vi uma dúvida da Rita que subiu aqui, para não perder. Rita, você pode sim nos meses de abril e outubro. Inclusive, nós estamos no momento agora. Você pode entrar em contato pelo Fale Conosco, tá? Ou pela nossa central. Você pode mudar sim, Fernando, nos meses de abril e outubro. só faz a Fala, pergunta, Bruno. como vai ficar gravado, né? Ah, Que você tá... desculpa, ela perguntou se poderia aumentar, modificar a alíquota dela, acho que de 7,5 para 8,5. Desculpa, Bruna. Pode falar, Aí eu estou Nara. em dúvida, eu estava olhando lá no site, tem alguns perfis. Quando a gente vai contratar, escolhe aquele perfil Você ou é escolhe de o acordo perfil. com... E uma Se vez você não contratado, eu posso escolher, alterar? se você não escolher, você entra na lógica do ciclo de vida, né? Mas você pode Uhum. escolher entre os 4 perfis, você vai aderir, vai receber um e-mail, né, com uma régua de relacionamento, com os prazos direitinho, para você escolher tanto perfil de investimento quanto regime de tributação. E aí eu posso alterar ao longo. Aderir, eu Pode posso alterar, alterar daqui. sim. Tá. Tem mais alguém com a mão Aí levantada aí? Desculpa. Não, pode. Eu fiquei com uma dúvida só em relação aos gestores, Fábio. Fernanda, desculpa. Então, todos os funcionários hoje que estão trabalhando na gestão do fundo são servidores. Todas as funcionárias estão trabalhando, cortou um pouquinho. São servidores hoje. Na Os FUNPRESP? da gestão, os da gestão mesmo, lá nos conselhos. Sim, os conselheiros e os diretores todos são participantes do plano há no mínimo 3 anos e são também servidores públicos federais de carreira. Inclusive, a gente esse ano vai eleger, a gente vai trocar aí parte do conselho. Cortou. Fernando, você travou aqui pra gente. Gleide Nara? Isso. É interessante que, assim, todos os participantes, eles podem também ser parte do conselho, né, Voltei. deliberativo. Travou, Fernando, Desculpa, tava falando aqui. caiu aqui, cara. Que, inclusive, todos podem se eleger, né? Você estava dizendo que vai ter eleição agora, e aí, Isso. assim, como que funciona? Muitas pessoas perguntam, tem algo do governo, algo assim? Não, porque são os próprios servidores, né, que vamos supor aí da UFMT, se tiver algum servidor que queira, e vocês podem indicar, né, Fernanda, isso, se eu tiver errado, você me corrige. Mas, Isso, assim, vocês têm essa chance, entendeu? Desde que seja participante, né, da FUNPRESP,
vocês também podem fazer parte da direção do Conselho Deliberativo também. É legal vocês entrarem no nosso site, porque lá tem todas as informações das eleições, inclusive com os prazos de constituição, de chapas, o prazo da eleição propriamente dita, das apurações. Então, é muito importante, porque quando a gente, como eu digo, a FUNPRESP ela é de servidor para servidor, né? E eu acho que tem aí um dever de casa importante de todos os participantes, que é exatamente esse, poxa, na medida em que você se sente mais seguro, né, ou mais confiante, porque você sabe que você está representado, é importante que você participe desses momentos, né? Para eleger essas pessoas que vão dar continuidade à administração da entidade. Alguém fez uma pergunta ali, né? O Vinícius está com a mão levantada também, já tem algum tempo. Vinícius, pode falar. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Boa tarde, sim. Pessoal, eu estava em aula, então eu entrei com um bonde andando e eu não sei se eu perdi essa informação. Mas só uma dúvida, eu tomei posse em janeiro, né, recém-contratado, e aí olhando no aplicativo SouGov, tem 3 descontos, certo? O imposto, tem um valor aqui da FUNPRESP, contrato mensal normal e contrato plano Seguridade Social. Sobre os descontos, né, de 8,5%, aparentemente foi isso, né, Fernando? Que esse é o valor máximo. Isso. Qual é o desconto exatamente? Porque o valor que vem descontado de FUNPRESP não confere 8,5% com o valor bruto da minha renda. Mas ele não é 8,5% da tua renda, ele é 8,5% do salário de participação. O que é o salário de participação? A tua remuneração bruta informada menos o teto do INSS, que hoje é R$ 7.507,49. Ah, entendi. Aí desse resultado vai sair o salário de participação. Sobre o salário de participação, aí vai ser aplicada a alíquota de 8,5%, 8% ou 7,5%. Tá, e aí, no caso que eu fui recém-contratado, eu vi que nós que entramos depois de 2013, se eu não me engano, 2013, esse contrato já é automático, né? Com a Você vai ter, ele tem adesão automática, Vinícius. A FUNPRESP começou a operar para o Executivo em 4 de fevereiro de 2013, mas só em novembro de 2015 que foi instituída a adesão automática. Então, a partir de novembro de 2015, todo servidor que ingressa no serviço público e tem remuneração acima do teto, ele é aderido automaticamente. Aí ele tem a prerrogativa, né, se ele quiser, de solicitar a desistência do plano. Certo, mas essa adesão já é com valor máximo de 8,5%. Sim. Certo. Então, tudo bem, era essa a dúvida. Muito obrigado. Tá bom? Eu vi que alguém perguntou sobre como é que é a rentabilidade, inclusive sobre perdas, né, com a inflação. A FUNPRESP, ela tem uma política de investimentos, tá? Essa política de investimento, ela transita por toda aquela estrutura de governança que vocês viram lá, Conselho Deliberativo, Fiscal, os comitês de assessoramento. Ela é limitada pelo Conselho Monetário Nacional, pela regulamentação da própria Previc, tá? Então, esse é o primeiro ponto de partida. Então, a partir de toda essa regulamentação, a entidade estabelece uma política de investimento e executa essa política ao longo dos anos, né? Como a gente tem a previdência complementar é um investimento de longo prazo, é natural que haja oscilações a depender do momento ali da economia, né? Dos eventos que possam abalar o mercado financeiro, o cenário macroeconômico, doméstico também. Então, assim, como regra geral, e aí isso não vale só para a previdência, qualquer investimento de longo prazo, e qual é a vantagem dele? A oportunidade de se recuperar. Então, o que a gente não deve fazer em qualquer momento de baixa, como houve, por exemplo, a pandemia. Imagina que você pudesse, um exemplo aqui, só uma situação hipotética. Se você veio a pandemia, o mercado financeiro foi extremamente abalado, houve muita perda, e se você pudesse sacar o teu dinheiro da FUNPRESP, a partir do momento que você fizesse esse saque, toda aquela perda ela ia se materializar, né? Que no mercado financeiro se chama realizar o prejuízo. Então, se você não mexe nisso, no tempo, aqueles recursos eles se recuperam com a rentabilidade dos investimentos, porque são juros compostos, né? E tem toda uma política e um time de especialistas ali trabalhando nisso. Não à toa a gente tem esse resultado espetacular que a gente tem de rentabilidade ao longo desses 10 anos de vida, tá?
mas as oscilações elas são normais em qualquer tipo de investimento de longo prazo. Aí por isso que tem essa diversificação, aí tem carteira de empréstimo, tem investimento em renda variável, tem investimento em renda fixa, e etc. Fernando, só lembrando que o Vinícius falou, né, a respeito que ele teve adesão automática, mas a adesão automática é para complementação da Previdência, então precisa se atentar também, falar com a Cirlei a respeito das parcelas adicionais, né, porque ele não tem a cobertura ainda da invalidez, que é muito importante, aí dá para chamar a Cirlei para poder ver, Vinícius, em relação a isso. A Bruna até colocou no chat aí o telefone dela, porque ela atende Mato Grosso, né, eu atendo Mato Grosso do Sul, né, e aí vocês chamam a Cirlei para poder auxiliar em relação a essa cobertura, que é muito importante para vocês. Isso aí. Acho que a Vinícius abaixou a mão. A Nara tá com a mão levantada. Acho que a Nara nem baixou a mão, né? Ela já levantou a mão, já deixou a mão. Mais perguntas? Acho que não, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu deixei o link para baixar a apresentação aí no chat, né? É só responder um questionário bem rápido e vocês têm acesso à apresentação. Também tem o contato da nossa assessora. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Também deixei o e-mail do Fernando aí no chat. Eu vou até escrever novamente. Essa palestra foi gravada. Eu vou disponibilizar a gravação aí para a Gleidinara e ela vai disponibilizar para vocês. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez em nome da FUNPRESP, em especial a Nara e a Josane também, e reforçar com vocês a importância de vocês se interarem sobre o assunto, né? A gente viu no início da palestra a fotografia do regime próprio hoje, né? Se a gente pegar as últimas reformas da Previdência de 98 para cá, todas, né, sucessivamente, vêm restringindo mais direitos. Daqui a 10, 15, 20 anos, possivelmente novas reformas haverá. E certamente a gente não vai ter uma notícia assim, olha, ano que vem vai ter a super reforma da Previdência do servidor público, que ele vai poder se aposentar com 10 anos de contribuição, ganhar. Não, vai ser para restringir direitos. Então, tudo aquilo que a gente puder utilizar para mitigar esse risco, que traga alguma vantagem, algum conforto, eu recomendo sobre o assunto. E a gente está aqui à disposição para fazer essas consultorias, para estar perto de vocês. A gente não vai ter todas as respostas sempre, isso não é nenhum problema. A gente leva para casa, faz o dever de casa. O importante é a gente manter esse contato, esse canal aberto. E tudo que a gente faz todos os dias é em prol do nosso participante, em prol do servidor público federal. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado pelo tempo de vocês e contem com a FUNPRESP. Obrigada, Fernando. Obrigada, Bruna. Foi muito esclarecedor, muitas dúvidas mesmo. E, assim, nós vamos disponibilizar o vídeo no YouTube, então, para quem tiver interesse. Se for um drive para baixar a apresentação, se vocês tiverem de alguma forma, a gente pode colocar lá no YouTube também o link, né? Porque nós vamos disponibilizar o endereço para os novos servidores. Então, quando for tomar posse, a gente já passa esse link também. Então, os novos servidores que tenham dúvidas, já vai ter tanto a gravação quanto a apresentação e já vai ser um canal de acesso a vocês também, né? Mas eu só tenho a agradecer, muito obrigada. Falou, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.